Não tem a menor possibilidade dessas pessoas terem um julgamento justo no Brasil. Alexandre de Moraes está violando absolutamente todos os direitos possíveis e imagináveis dentro desse caso do 8 de janeiro, porque ele pretende tirar Jair Bolsonaro da corrida presidencial de 2026. E ele sabe que as hipóteses de inelegibilidade que fizeram o TSE decidir que Bolsonaro não pode concorrer até 2030 são muito frágeis. E que na nova composição do TSE, Bolsonaro poderia tentar, com chances reais de sucesso, uma investida de registrar sua candidatura para 2026. Essa é uma péssima semana para ser ministro Alexandre de Moraes. Além de ele ter sido humilhado por André Mendonça 2 vezes, como eu mostrei aqui em vídeos do canal, Moraes foi agora também humilhado por Fux, que divergiu do ministro e deu um voto técnico, justo, perfeito e que reduziu 90% da pena da cabeleireira Débora Rodrigues. Fux mostrou a que veio. O ministro prometeu e entregou. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. FBI prende juíza que teria interferido nos planos de deportação de Donald Trump. É isso mesmo. O FBI confirmou nesta sexta-feira a prisão de uma juíza sob a acusação de que ela teria obstruído a operação para a prisão de um imigrante mexicano na semana passada. Esse é o primeiro caso conhecido do Departamento de Justiça processando uma autoridade por supostamente interferir nos planos de deportação do governo Trump. O diretor do FBI, Kash Patel, confirmou a prisão da juíza Hannah Duggan em publicação nas redes sociais e apagou logo depois. A postagem acusava a Hannah de intencionalmente desviar agentes federais que chegaram ao tribunal para deter um imigrante que deveria comparecer perante a juíza. Abre aspas. Felizmente, nossos agentes perseguiram o criminoso a pé e ele está sob custódia desde então. Mas a obstrução da juíza criou um perigo maior para o público. Fecha aspas, disse Patel. A juíza foi acusada de obstruir um processo de uma agência federal e de ocultar um indivíduo para impedir sua descoberta e prisão. Conselheiro de Trump sobe o tom contra Moraes após novo absurdo do ministro com Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro denunciou ao mundo o absurdo que aconteceu com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu uma intimação do STF por ordem do ministro Alexandre de Moraes em plena UTI de um hospital de Brasília. O conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, soltou o verbo em sua conta no X. O que Moraes está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é pura maldade, escreveu Jason Miller. O cerco está se fechando para Alexandre de Moraes. Está mais do que claro que sanções a Moraes podem ser o ponto de partida para colocar um fim a toda essa cruel perseguição que atinge o Brasil. A primeira turma do STF transformou o Felipe Martins em réu, mesmo tendo a completa ausência de materialidade na acusação feita pela PGR. O Felipe Martins foi preso por causa de uma viagem que nunca existiu e agora está se tornando réu por uma minuta que também nunca existiu. É simplesmente bizarro. Acompanha que você também não vai acreditar na informação que eu vou te passar agora. Durante o julgamento para ver se aceitava a denúncia da PGR, o advogado do Felipe Martins, Dr. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, perguntou diretamente ao Alexandre de Moraes aonde estava essa tal minuta, que é a base para tornar Felipe Martins réu. Alexandre de Moraes só conseguiu sair pela tangente. Primeiro, ele tentou apontar a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que até hoje ninguém sabe o texto exato dela. Mas ainda assim, mesmo a PGR, sobre esse fato, diz que não tem qualquer relação nem com Jair e nem com Felipe Martins. E além disso, a própria PGR não menciona haver ali um pedido ou a previsão de prisão de quem quer que seja. Então Alexandre de Moraes passou para a sua segunda desculpa esfarrapada. Ele menciona determinadas folhas que estão dentro do processo, mas ali não tem minuta nenhuma. São apenas fotografias que o Cid tirou do celular dele. Ele tirou a fotografia de um papel e mandou essa fotografia para o outro celular do próprio Cid. Trata-se, na verdade, de um discurso, mas ainda assim, ali também não previa a prisão de ninguém, quanto mais um golpe que seja. Essa fotografia tirada pelo Cid é datada de 28 de novembro de 2022, numa oportunidade em que ele estava no Rio de Janeiro, enquanto que Felipe Martins e Jair Bolsonaro estavam em Brasília. E a gente tem sempre que lembrar, isso tudo
É porque a defesa não tem acesso completo a tudo aquilo que a acusação teve acesso no processo. Isso daí, numa democracia normal, já mataria todo esse processo. Seria nulo de pleno direito, só com base na violação do sagrado direito à ampla defesa, que a equipe jurídica de Felipe Martins não está tendo. Aliás, nem a dele, nem de Braga Neto, nem de Bolsonaro e nem de absolutamente ninguém que está dentro desse processo bizarro. Porque a gente sabe, se tiverem acesso, a gente vai expor fatos ainda mais bizarros. Imagine só. Mas retornando ao caso específico do Felipe Martins, né? Confrontado pelos advogados do Felipe, o Alexandre de Moraes não teve escolha a não ser admitir tacitamente que essa minuta, assim como a viagem para os Estados Unidos, também não existe. E para aceitar a denúncia e transformar o Felipe Martins em réu, ele citou alguns pontos interessantes. O primeiro deles é a delação do Cid, algo que os advogados não tiveram pleno acesso, mudou de versão 11 vezes perante a Polícia Federal e perante o Alexandre de Moraes, e foi feita essa delação sob forte coação, ameaça de prisão do pai do Cid, da esposa e até da filha dele. Ou seja, é um meio de prova totalmente nulo, que não deveria sequer existir, se, caso, o STF cumprisse a lei, né? Segundo ponto, o registro de entrada no Palácio do Planalto. Algo que pode, né, vincular do copeiro ao governador Tarcísio de Freitas, que inclusive entrou no Palácio do Planalto no mesmo dia que Felipe Martins. E além disso, temos sempre que lembrar, né? Felipe Martins era um assessor do presidente da República. Ele tinha que estar à disposição do seu chefe, aonde quer que for, seja no Palácio do Alvorada, seja no Palácio do Planalto, seja nas embaixadas no exterior durante missões internacionais. Era o trabalho dele. O Felipe Martins, ele não foi ao Palácio do Alvorada. Ele trabalhava também no Palácio do Alvorada. Mas, na falta de provas para poder acusar o Felipe Martins, esse mero registro de entrada serviu para que Alexandre de Moraes utilizasse como argumento número 2 para receber essa denúncia fajuta contra o Felipe Martins. Argumento bizarro número 3 do Alexandre de Moraes, o depoimento do general Freire Gomes, que disse que possivelmente Felipe Martins poderia estar numa reunião no Palácio do Planalto, que possivelmente ele poderia ter lido alguma coisa relativa à minuta, né, de golpe que eles tanto falam. Só que o direito penal é muito claro. Quando você tem essas possibilidades, quando você não tem a certeza, isso sequer pode ser considerado como prova. Isso deveria ser totalmente desconsiderado num processo criminal como esse daí. Só que tem mais. O comandante da aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, foi categórico ao dizer que não viu Felipe Martins, não sabe quem é Felipe Martins. Então como é que pode ocorrer uma reunião entre militares para se usar a força numa tentativa de golpe de Estado, onde estejam lá autoridades fardadas e um jovem barbudinho no meio dessas pessoas, que nenhuma das autoridades conhecia, para tratar de algo tão sensível? Isso é simplesmente bizarro. Alexandre de Moraes e o PGR Gonet selecionam quais trechos eles querem dos depoimentos para tentar incriminar as pessoas que eles desejam colocar na cadeia. Ou seja, resumo da história então, não havendo nos autos algum documento que comprovasse a relação de Felipe Martins com qualquer ato criminoso que seja, o Alexandre de Moraes se apegou a um registro de entrada de um assessor do presidente na casa do presidente, o Palácio do Alvorada, e 2, o depoimento de um general que falou em possivelmente poderia estar e possivelmente leu algum tipo de minuta, contrariando o testemunho de outra alta autoridade, que era o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior. Isso aí demonstra como que é frágil essa acusação. Para ter uma ideia, em determinado momento, a PGR tentou usar uma entrada do Felipe Martins no Palácio do Alvorada, dia 18 de novembro, para dizer que ele estava lá no dia 19 de novembro, no dia seguinte. É isso que a gente está falando. Não tem a menor possibilidade dessas pessoas terem um julgamento justo no Brasil. Alexandre de Moraes está violando absolutamente todos os direitos possíveis e imagináveis dentro desse caso do 8 de janeiro, porque ele pretende tirar Jair Bolsonaro da corrida presidencial de 2026. E ele sabe que as hipóteses de inelegibilidade que fizeram o TSE decidir que Bolsonaro não pode concorrer até 2030 são muito frágeis. E que na nova composição do TSE, Bolsonaro poderia tentar
com chances reais de sucesso, uma investida de registrar sua candidatura para 2026. Porque em 2026 no TSE não vai estar mais lá Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida. Eu, ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Não vai estar mais lá Alexandre de Moraes, que faz aquele sinalzinho. Não estará mais lá diversos outros juízes. E aí eles têm que correr para condenar criminalmente o Jair Bolsonaro e jogar ele dentro da lei da ficha limpa. É por isso que eles precisam condenar o Felipe Martins, Anderson Torres e várias outras pessoas, essas centenas, mais de 400 pessoas que já foram condenadas nesse inquérito, né, nessa investigação, nesse processo do golpe da Disneylândia do 8 de janeiro. A gente vai seguir aqui, expondo e trabalhando, onde quer que seja, para trazer justiça ao Brasil, já que pelas mãos da Suprema Corte de Alexandre de Moraes, até mesmo, né, outros poderes estão de joelhos. STF forma maioria para condenar Débora, que pichou estátua no 8 de janeiro. Ministro do Fux votou a favor da condenação, mas propôs pena de 1 ano e 6 meses de reclusão. Essa é uma péssima semana para ser ministro Alexandre de Moraes. Além de ele ter sido humilhado por André Mendonça 2 vezes, como eu mostrei aqui em vídeos do canal, Moraes foi agora também humilhado por Fux, que divergiu do ministro e deu um voto técnico, justo, perfeito e que reduziu 90% da pena da cabeleireira Débora Rodrigues. Fux mostrou a que veio. O ministro prometeu e entregou. Ele acabou de votar para que Débora Rodrigues tenha uma pena de apenas 1 ano e 6 meses, gente. 1 ano e 6 meses, ao contrário dos 14 anos de prisão da decisão do Alexandre de Moraes. E eu já vou te explicar a razão da diferença da pena, mas agora é hora de dizer, ó, parabéns, parabéns, ministro Fux. O Brasil lhe agradece, a Débora lhe agradece, os filhos e a família da Débora lhe agradecem e a justiça lhe agradece. Gente, vocês estão vendo a diferença que é um voto técnico de um ministro do STF para um voto político de um político de toga? No voto técnico do Fux, 1 ano e meio. No voto político do Moraes, cheio aí de vingança, crueldade, rancor, ressentimento, 14 anos de prisão. Houve uma redução de 90% da pena. Gente, 90%. Olhem o tamanho da injustiça apontada. O que o Fux está dizendo é que só 10% da pena dada para Débora pelo Moraes é justa. Mas vamos reconhecer, nem tudo são flores. Apesar do voto do Fux, a primeira turma do STF já tem maioria para condenar a Débora a uma pena de até 11 anos de prisão se nada mudar. É, gente, é isso mesmo que você ouviu. Dá uma olhadinha aqui na matéria da Gazeta do Povo, ó. STF forma a maioria para condenar a mulher que pichou estátua com batom a pelo menos 11 anos. 11 anos. Olha aí, ó. Nessa sexta-feira, por volta das 11 horas, hoje, Fux votou por reduzir a pena a 1 ano e meio, admitindo apenas o crime previsto no artigo 62, inciso 1º, da Lei 9.605 de 98, que trata sobre destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei. Logo em seguida, no entanto, o ministro Cristiano Zanin se manifestou favorável ao entendimento do Moraes, apenas sugerindo uma pena um pouco menor aí, de 11 anos de prisão. Por que o voto do Fux teve uma pena tão pequena, enquanto que os votos do Moraes, do Zanin, do Dino tiveram uma pena tão alta? Gente, é simples. É porque para Moraes, Zanin e Dino, a Débora teria cometido os crimes de associação criminosa armada de batom, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. Aí veio o Fux e disse não. Não. A Débora não pode ser condenada por esses crimes, mas apenas pelo crime de deterioração do patrimônio tombado, que foi efetivamente o que ela praticou. Por isso, a pena de 1 ano e meio. Decisão justa, sóbria, técnica, e que, considerando que a Débora já passou 2 anos presa, se o voto do Fux eventualmente prevalecer, ela não vai ter que cumprir mais 1 dia sequer na cadeia. Aliás, se prevalecer o voto do Fux, ela vai ter que receber uma indenização do Estado, porque não tinha que ter ficado 1 dia sequer presa. Porque já vou te contar
o que acontece quando a pessoa tem uma condenação, uma pena pequena dessas. Agora, se você ficou feliz com isso, com essa mudança, com esse voto aí de 1 ano e meio, se você ficou feliz com isso, deixa a sua curtida e vamos seguir, porque eu tenho que te explicar algo muito importante aqui. O voto do Fux ele é ainda mais relevante do que apenas reduzir a pena da Débora. Ele é uma humilhação para o Moraes, porque ele mostra como a prisão preventiva da Débora de 2 anos era ilegal. Mostra como não havia, de fato, fundamento para a prisão preventiva, porque esse tipo de prisão só é cabível em crimes mais graves, o que não é o caso de deterioração de patrimônio tombado com o uso de um batom, vamos e convenhamos. E com essa condenação, a Débora normalmente não deveria passar nem um dia na cadeia, porque a pena ficou pequena. Mesmo se ela fosse condenada, aí como foi pela pena do Fux há 1 ano e meio, ela cumpriria medidas alternativas à prisão. A prisão seria substituída por medidas alternativas como trabalhos comunitários, entregas de cestas básicas, ou até mesmo o processo dela poderia ser suspenso por ela ser ré primária, sem antecedentes criminais. Jamais ela ficaria 2 anos presa na cadeia. Se houvesse justiça no país, Débora deveria ser indenizada pelos abusos que ela sofreu e pelo tempo indevido que ela passou na cadeia. Porque isso aqui é um erro grotesco que o Moraes praticou. Mas a última vez que alguém conseguiu provar na justiça que o Moraes cometeu um erro de julgamento e conseguiu, provando na justiça, conseguiu uma indenização de 20 mil reais, o que aconteceu no caso do Homero Marchesi aqui do Paraná, o que aconteceu em seguida? O Moraes se superou na ilegalidade e derrubou ele mesmo a decisão que dizia que ele, Moraes, tinha errado. Agora, como eu ia dizendo, esse voto do Fux é extremamente importante para constranger não só o Moraes, mas os outros ministros da corte que apoiam o Moraes, porque mostra como essas condenações são injustas, arbitrárias, ilegais. Mostra que os outros não são juízes, são políticos de toga. Mostra que não estão julgando de acordo com a lei, mas de acordo com o fígado. E apesar de já haver maioria para condenar a Débora a uma pena mais alta, que pode chegar aos 11 anos, os ministros ainda podem mudar os seus votos, o que eu já vou mostrar para você. E pode acontecer uma reviravolta aí no julgamento. Mas antes de eu mostrar isso para você, eu preciso te falar 1 minutinho muito rapidamente sobre a Gazeta do Povo, que trouxe essas informações que eu mostrei na tela para vocês. E agora bora ver como que o STF ainda tem uma saída, como ainda existe uma chance, uma oportunidade de fazer justiça. Dá uma olhadinha aí comigo. Ó. O voto de Fux trouxe esperança à defesa. Caso os ministros Zanin, Carmen Lúcia concordassem com ele, a Débora, que ficou 2 anos presa, conseguiria a liberdade, já que atualmente ela segue em prisão domiciliar com diversas medidas cautelares. Com a manifestação de Zanin, no entanto, essa possibilidade só existe se a Carmen Lúcia divergir do relator e algum dos ministros que já votou pela condenação, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, reavaliar o seu voto. A Gazeta do Povo, Rodrigo Chimin, doutor em Direito do Estado, ele é promotor de justiça aqui no Paraná, foi meu professor, um grande professor de direito penal. Ele afirma que o julgamento se encerra após a proclamação do resultado final, que nesse caso está marcado para o dia 6 de maio. Então ainda existe um fio de esperança. E me conta aí sua opinião. Você acha que o STF vai no final seguir Fux ou seguir Moraes? Débora vai sair livre ou ela vai ter que voltar para a cadeia para cumprir aí quase 1 década de pena? Conta aí para mim nos comentários o que você acha que vai acontecer.